de paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Obrigado, Aristarco. Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, a gente agradece a Jesus a oportunidade de estarmos juntos com os companheiros hoje, onde nós vamos fazer algumas reflexões sobre o assunto da noite, adultério, e vamos tentar tirar algumas ideias, algumas análises para que a gente insira na nossa vida. O Evangelho é uma obra que é lindíssima, que é belíssima, mas que só se serve para a sua função à medida que ele se reverte em algo útil na nossa vida. Nós, de forma alguma, devemos utilizar a obra messiânica, a obra que reformula, para que enfeite as casas da gente, as prateleiras da gente. Há pessoas que vamos nas suas residências fazer visitas e chegamos lá, há um livro sagrado aberto, há uma Bíblia aberta que lhe enfeita o ambiente. Não é o livro que salva a vida de ninguém, mas é o que está inserido no livro que você sorve e usa. Existe um mecanismo, um caminho a se percorrer. Nós ainda vivemos olhando a palavra de Jesus como esse amuleto que nos salva a vida. Então nós temos uma imagem, temos uma medalha, temos algo que nós recebemos que veio de determinada região religiosa, e a gente usa isso como se isso fosse um elemento de libertação para nós. E a gente precisa refletir que o Evangelho salva à medida que o Evangelho se torna uma ferramenta útil de transformação nas nossas vidas. A fé sem obras, ela é morta, e somente a letra mata. O que vivifica é a mensagem inserida na letra. Então nós temos que sorver isso para fazer reformulações, e essas reformulações, elas se iniciam aqui. A gente vive e faz e realiza o que está na mente. Os nossos atos, quando chegam a virar atos, as nossas falas, quando chegam a virar falas, já se iniciaram no nosso psiquismo. Já existe e já viceja aqui. Nós somos chamados na Casa Espírita, a doutrina espírita nos chama e nos reaviva sempre a demanda emergencial de nós olharmos o que está na mente da gente, de nós frearmos o que vai no nosso psiquismo. A gente ainda, já abordamos isso aqui em outra oportunidade, deixa que o pensamento corra livre. Normalmente se diz assim, mas se eu não tiver o direito de pelo menos ter na minha cabeça as ideias que eu quiser, porque a gente vive num mundo que está aí fora, que nos cerceia a liberdade sempre, somos chamados o tempo inteiro a ter a liberdade cerceada, e a gente acredita que a mente, pelo menos, é um lugar que nós precisamos ser livres. Livre pensamento, as livres ideias que, apesar de serem livres, são soltas. Surgem nas nossas livres ideias os nossos livres atos, as nossas livres ações, os nossos livres equívocos, os nossos livres delitos, da maneira que seja, começa que o mundo, o material, não detém força para nos insuflar a nada que o psiquismo não acolha. Todos os nossos atos não foram estimulados por ninguém. Todos os nossos atos ocorreram e foram estimulados por uma mente desavisada, no caso a nossa mente, que recebeu uma informação e acolheu.
Os nossos equívocos, eles surgem assim, eles fazem assim. Então, a gente está sempre pedindo nas nossas instituições, nas nossas falas, ouvir os companheiros, que é preciso que a gente reze sempre, que a gente esteja sempre em oração. Porque a oração é um elemento, é um mecanismo que desenvolve um filtro psíquico, aonde em oração você consegue perceber as influências ruins. Sempre que nós tivéssemos uma ideia ruim, se nós tivéssemos o hábito de rezar, de orar, nós iríamos estar fazendo um movimento inverso a essa ideia e certamente esta ideia não teria força. Os nossos atos infelizes são atos que a gente faz porque recebe um pensamento, porque recebe uma ideia, porque deixa o seu eu de ontem se insurgir e a gente faz o que faz. O Evangelho, então, vem nos dizer sobre a necessidade, a demanda imperiosa de nós cuidarmos da nossa mente, porque é da nossa mente que tudo surgirá, da mente da gente que tudo evola. Isso é sério, e isso é muito mais sério do que a gente imagina, quando nós vamos fazer algum tipo de exame sério, até nós pegarmos o resultado do exame, nós já dividimos os bens, se tivermos, entre os nossos entes queridos. Nós já organizamos as viagens que vamos fazer nos nossos últimos momentos de vida. Nós já começamos a ver o que nós vamos separar na casa da gente para darmos para os nossos vizinhos. Determinados exames, e aí quando você entra ali com a sua mente louca, já te levando para o túmulo. Porque é esquisito como é que a mente humana é, né? A gente, quando vai fazer o exame, eu percebi um negócio aqui. Quando o médico fala, eu percebi um negócio aqui, a gente já acha que ele percebeu a morte. Então, a gente já vai fazer aquele negócio com a mente toda desequilibrada, e ali nós começamos a sentir o abdômen, sentir o desconforto, perdemos o sono, perdemos o bom ânimo, até que quando pegamos o resultado e lemos ali que nós não temos nada, porque na hora de pegar um resultado de exame, nós todos viramos especialistas. Já sabemos as informações que dá. Alguns vêm para a casa espírita rezar para agradecer, outros vão para a Praia do Forte, para o quiosque, enxugar todo o que tem ali, para poder... Isso é hábito das pessoas, elas jogam aquilo que se saciam e se renovam usando isso. Mas o psiquismo, ele guarda os nossos males e os nossos acertos. Tudo que a gente começa aqui. Neste lugar que a gente deixa seguir livre. É por isso que Jesus nos disse, vigia e ora, mas não é vigia a vida do outro, é vigia o seu pensamento, vigia aquelas ideias que adentram ao seu pensamento, para que aquelas ideias não ganhem forma. À medida que nós recebemos algo no psiquismo e começamos a dar forma a isso, nós precisamos frear, principalmente se isso é ruim. É aquele vizinho que pega o lixo furado, bota na porta da sua residência. Aí você olha para aquele saco de lixo e fala, obrigado, Jesus, porque o Senhor está exercendo em mim a arte de vivenciar a paciência, e eu vou vencer, Jesus, esse vizinho que bota o lixo. Que nada. A gente vai e começa a escolher o pior lixo da casa da gente para devolver no vizinho. E detalhe, com um agravante, nós vamos pegar e furar os 5 pneus do carro dele, os 4 e o estepe, para que ele nunca mais faça aquilo. Mesmo que você não realize isso, a sua mente já começou a dar forma àquela coisa. E aí, quando os companheiros chegam na casa espírita e dizem assim, eu vim aqui para perguntar a vocês se esse negócio que as pessoas fazem de arriar o despacho, de botar um frango, uma farofa, uma cachaçinha, quase uma janta, se isso pega, se isso faz mal. Bem, quando a pessoa faz este ato, realiza este ato, ela plasma psiquicamente toda uma proposta mental
muitas vezes ruim, para alguém que ele deseja que receba aquilo. Aí você me pergunta assim, mas, Marcelo, essa coisa funciona? Funciona. Se o outro for alguém que tem uma mente livre, uma mente sem rédeas, um psiquismo frouxo, uma pessoa que tenha hábitos menos felizes, aquelas energias infelizes vão chegar ao outro e vão devastar o outro, num mecanismo psíquico. Um dia eles vão descobrir que não precisa nem de frango rica, farofa e ioque, nada disso, que bastará você ficar quietinho no seu ambiente, estar vibrando mal para aquele outro indivíduo e ele vai estar recebendo isso. A farofa, a galinha, a cachaça, o que quer que você use ali, só é um interruptor que ativa o modo da sua mente de desencadear algo para o outro. Aquilo não tem nenhuma outra função que não seja um interruptor que ativa o seu psiquismo. Por que é que a gente está falando de psiquismo, de mente, de ideias? Estamos relacionando isso ao adultério. Bem, em primeiro lugar, a palavra em si, adultério, diz respeito ao ato de infidelidade entre indivíduos que estão numa relação afetiva, que em determinado instante, um deles abre a mente, diz psiquicamente por que sustentará esta relação de fidelidade. Porque o mundo é infiel, a sociedade é infiel, o PMDB é infiel, o PSDB, o PT, e mais o meu síndico é infiel, o meu vizinho é infiel. Por que eu preciso ser fiel? Então ele abre um psiquismo e sintoniza com um conjunto de infidelidades que estão ao seu redor. Então ele começa a se programar psiquicamente para ele errar. As pessoas não saem de manhã, pessoas felizes, bem resolvidas, amáveis, que estão bem, e saem e falam assim, hoje eu vou sair para ser ruim. Não, não sai. Quando a gente chega a realizar um ato de equívoco, este ato ele já vinha ao longo de um período fomentando, ganhando forma na nossa cabeça. Então, os adúlteros são aqueles companheiros que são infiéis com as suas relações afetivas. Esta é uma ideia. Mas, da mesma forma, o dicionário nos fala que o ato de adulterar também é o ato de falsificar. Aí nós pensamos assim, mas o que tem a ver o adúltero com o falsificador? Sempre que você sai num processo de buscar a sua relação fora, você está falsificando o seu sentimento em relação ao outro. Você diz que o seu sentimento é real, mas a expressão verdadeira do seu sentimento, ela é mentirosa. Ela é falsa em relação àquilo. Então, quando um adúltero vai e fala assim, eu cometi o erro, mas eu te amo. Mas espera aí, quem ama respeita, quem ama resguarda, quem ama é fiel. Quem ama não quer levar ao outro o sofrimento de descobrir que ele foi não respeitado pela outra parte, num ato mentiroso que eles venham a criar uma justificativa para isso. Então, os atos infiéis são atos que mexem com o sentido pleno do sentimento real da verdade. Os atos de infidelidade são atos mentirosos, aonde você cria na sua mente uma mentira e dá a essa mentira o direito de existir. Você quer ver atos adúlteros que nós observamos hoje? Você entra em uma loja, supermercado, compra um frango. Quando você apanha o frango, está escrito ali 1 quilo. Aí você apanha o frango,
bota ele no sol, deixa sair a água, quando você pesa tem 800 gramas. Isso é adulterar. Isso é mexer na verdade da informação que está inserida ali. Sempre que nós pegamos uma informação que é tida como verdadeira e damos a esta informação uma veste falsa, vestimos ela de maneira falsa, nós estamos adulterando. Você tem aquele seu ar-condicionado que você adquiriu há 9 anos atrás e resolveu vender. Aí você chama o seu vizinho, bota um anúncio, ele aparece, você vai, leva ele na loja, engatilha o defeitinho que ele estava apresentando, fala assim, não, eu estou vendendo ele, engatilha ele um bocadinho, vai chegar um Zé Ruela lá, desesperado pelo ar, aí eu vou pegar e vou vender, sabendo que aquele aparelho ele está ruim, que eu dei um jeitinho para que ele funcione, com data de validade. Aí você pega e vende. O cara liga, funcionou, saiu, você fala, graças a Deus ele levou. Daí a 5 dias ele começa a usar. E quebra. O negócio quebra. Aí quando ele volta, fala, fulano, saiu daqui funcionando. Você viu. Mas você sabe que ele levou 8 meses dando defeito um atrás do outro, e você arrumou ele para se ver livre e iludir o outro, adulterando a verdade sobre o item que você vende, que você desfaz. Nós estamos cheios de pessoas oportunistas que subvertem a verdade de algo, dão um jeito, maqueiam, empurram no outro algo ruim, como se fosse efetivamente bom. Então você apanha e encontra com um companheiro seu adúltero, que fugiu do seu lar, que arrumou outra pessoa fora. Aí, quando você começa a indagar o cara, mas por que você está fazendo isso? Você não é feliz? Ele começa a descobrir explicações que você... Se você escutar ele 15 minutos, você fala, é isso mesmo, meu irmão, vai lá, porque essa pessoa não vale nada. Ou seja, a gente começa a subverter a verdade em favor próprio. O adúltero é alguém que se especializou em psiquicamente aceitar as deformidades que ele guarda em si. Ele não sabe, ele não quer, ele rejeita o respeito ao próximo e o direito que o próximo tem de receber o mesmo carinho, o mesmo afeto e a mesma situação honesta que ele espera receber em si. E aí, nós vamos seguindo aqui, vendo Allan Kardec. Em o Evangelho, o mestre diz que, em verdade foi dito que vocês não devem, que nós não devemos realizar o adultério. Mas que, em verdade, se nós olharmos para o outro ou para a outra com esta ideia de iludir e de enganar, retornando àquilo que nós abordamos inicialmente com o psiquismo, nós já vamos estar errando, porque nós já vamos estar predispondo a nossa mente ao equívoco. E muitas vezes nós não cometemos o equívoco por uma única situação. Não tivemos oportunidade. Faltou-nos a oportunidade. Faltou-nos aquela chance de nós nos jogarmos, nos lançarmos a esta experiência infeliz que nos rodeia o tempo inteiro. Gente, nós somos chamados o tempo inteiro a nos dar bem. Somos chamados o tempo inteiro a esquecermos os nossos valores éticos, porque ninguém está vendo. Somos chamados o tempo inteiro a estar em ambientes virtuais hoje em dia. O que há de pessoas que estão em rede social fazendo o adultério, criando perfis, botando imagens, preparando, engambelando as pessoas dentro do seu lar, com o companheiro ou a companheira sentado na sala ao lado. Há um conjunto de companheiros que estão ali vivendo a vida, de companheiras que estão ali vivendo a vida, jogando as suas imagens e plantando e semeando a probabilidade ou a possibilidade
de resvalar e desfazer um lar, porque afinal de contas, fala-se muito, se a pessoa não quiser, ela não vai, mas nós somos responsáveis da mesma forma em instigar o outro a cometer o equívoco. Porque invariavelmente as pessoas mentem sobre a sua realidade, contam mentiras sobre si para se vangloriar e para adquirir nas suas farsas existenciais indivíduos que predisponizem-se conforme ele para o ato adúltero, para divergir e subverter a verdade, dando a verdade à mentira e dizendo para a mentira que ela é real. Que nós temos o direito, sim. Há pessoas que dizem assim, não, mas eu não deixo faltar nada em casa. Eu não deixo faltar nada em casa. Come, compra o que quer, viaja, mas você deixa faltar honestidade. E num lar onde falta a vertente honesta, indague ao outro, pergunte ao outro, faça o exercício. O que você prefere? Que eu continue te dando recursos, viagens, a casa que você mora, o carro que você anda, ou que eu seja honesto e fiel? Alguém já perguntou isso ao outro? A gente bota na mente da gente uma regra que nós nunca indagamos ao outro o que o outro pensa a esse respeito. E se insufla todo um mecanismo, e se estimula todo um mecanismo para que a gente se veja inserido nesses processos que estamos aí. E aí, segue ainda Allan Kardec dizendo que Jesus não usou a palavra adultério só ao afirmar, ao falar sobre aqueles indivíduos que tinham relações extraconjugais. Mas uma determinada hora, quando a filha de Jairo estava profundamente enferma, estava profundamente em obsessão, perturbada e não apresentava melhora alguma, os apóstolos estão ali em volta e fazem as orações e fazem as interferências e nada ocorre. E logo após os apóstolos fazerem isso, insistirem que algo acontecesse, nada acontece, eles fazem o quê? Chamam o Senhor. Jesus vai, mas olha para eles e fala, ó raça incrédula e adúltera, até quando vos sofrereis? Até quando vou ficar junto a vós? E aí eles devem ter pensado, escutado, mas ele nos chama de adúlteros, é porque eles falam sobre uma verdade que para eles não é verdade ainda. Subverte-se uma mentira. De repente seria muito bom estar junto a Jesus, mas eles não sabiam se realmente era aquilo que eles queriam fazer. E não sabiam realmente se era aquilo que eles poderiam fazer. Os apóstolos de verdade só se transformaram nesses apóstolos que nós conhecemos hoje, quando o mestre se foi. Porque eles tiveram que se ver sem aqueles que estavam ao seu lado, para lhes prestar o socorro quando eles fracassavam nos atos que precisariam ser realizados. O mestre então aproxima-se da menina endemoniada, que tinha os espíritos ali perturbando, e lhes ordena que eles saiam, e os apóstolos ficam ali olhando. Mas por que ele faz e a gente não? Porque ele é verdadeiro. Porque ele é honesto no que ele faz. E aí a gente fica imaginando sobre as nossas práticas diante da vida, quantas vezes nós subvertemos uma verdade para que ela nos favoreça, desfavorecendo o outro, fugindo à realidade daquilo que a vida espera de nós, simplesmente para ficarmos bem, ainda que ficar bem represente uma farsa do seu pensamento. Nós subvertemos, revertemos para nos favorecer. Quantas vezes cometemos um erro e procuramos alguém para falar do nosso erro? Fulano, eu errei. E que faço agora? O fulano vai e começa a te ajudar a resolver o erro. E ajudar nunca é, vá lá e conte a verdade. Vá lá e fale a verdade. Não, diz que você estava indisposto, que você saiu comigo, que você estava aqui em casa, eu confirmo. Não, nós somos amigos. Nós somos chapas. Não, nós somos cúmplices.
Existe uma diferença entre a relação de amizade real que quer ver o outro bem, e existe o acompliciamento com o mal que o outro faz. Existe o acompliciamento com os equívocos que o outro faz. Nunca admiti, em momento algum, que um amigo meu levasse à minha presença uma amante. Mas nunca. Eu me sentia ofendido por ter que participar. Você é melhor? Não, sou amigo da outra parte também. Somos ligados a ambas as partes, eu não posso. E hoje, banalizou-se o ato de ter outra pessoa na sua vida. Banalizou-se o ato de nós permitirmos que a verdade sobre a afeição que nos ligou, ou que deveria ter ligado-nos, o amor e o respeito que nos ligou, pudesse ser invertido, subvertido, a fim de que nós pudéssemos inserir na nossa vida uma outra parte. Ainda dizemos assim: você sabe, né? A gente precisa. Ou você sabe, né? Eu já não tenho mais esse ou esse aspecto da nossa relação em casa. Na verdade, te falta honestidade. Não para fazer uma ameaça à outra parte, dizer, ou você faz ou eu vou embora, eu vou procurar outra pessoa. Mas te falta honestidade para perguntar à pessoa aonde foi na nossa vida, que aquela rota que nós fazíamos juntos, em determinada hora fez uma divergência, ainda que estejamos vivendo no mesmo espaço. Será que você aprendeu a olhar o amor de uma maneira que eu ainda não consegui olhar? Será que você identifica o sentimento de uma forma que eu não consegui identificar? Os adúlteros se tornam especializados em converter uma farsa em direito, o que é pior. Convertem uma mentira, uma falácia, um engodo, na mais plena realidade. Os adúlteros religiosos que pegam a mensagem do Senhor e subverte a mensagem de amor ao próximo, a amor a Ele e aos bens que Ele espera oferir, oferecendo indulgências e oferecendo valores, benfeituras nas vidas daqueles irmãos. O adúltero é aquele que mente para si mesmo e permite que esta mentira converta-se em realidade. Aí se nós perguntarmos assim, neste salão tem algum adúltero? Bem, sob a perspectiva de ter fugido do seu matrimônio ou da sua relação afetiva honesta e sincera, pode ser até que não. Mas nós temos que nos perguntar, para nos favorecer, ou favorecer alguém que está próximo a nós, quantas vezes uma mentira ganhou o contorno de verdade, e eu contei uma mentira, eu falei uma mentira, como um mecanismo maior de verdade. A mente, este rádio emissor e receptor de ondas, a mente é um grande rádio, é o melhor rádio que existe. É o melhor equipamento de emissões e recepções. Na medida que nós começamos a pensar e acolher na mente a chance ou a possibilidade de enganarmos o outro adulterando a verdade sobre algo, os espíritos infelizes vão começar a nos fazer perceber e a nos ver os melhores caminhos para nós fazermos o pior mal. Às vezes, nesses equívocos, as pessoas têm umas ideias tão mirabolantes. Menino, para eu vir aqui fazer isso, para cometer este ato, mas olha, eu pensei nisso, eu pensei naquilo, a pessoa fala assim, gente, mas eu normalmente sou tão burro, eu não consigo pensar em nada na minha vida sozinho. Sempre quando é para fazer algo ruim, as ideias eclodem, elas explodem, tem começo, meio e fim, é enredo de novela. É aquele enredo de novela, e você escuta a voz assim, não, eu vou resolver para você. Vai ali, compra um celular vagabundinho de R$50, compra um chip, né, enfia lá, desliga. Então você vai usar esse aparelho para se comunicar com as peguetes,
todas que você tem aí fora. E marca o horário. E aí você começa a ver articulando aquilo ali. Quando você vê, você forma um emaranhado psíquico que você está vinculado naquilo. O adúltero, para sustentar a mentira, não consegue viver livre. É impressionante. Toda pessoa adúltera vive sobressaltada o tempo inteiro, com medo de que a sua farsa sobre a verdade apareça. Aí chega no centro espírita ou na igreja, onde for, quando senta ali, entra a pessoa, porque também a pessoa reza, né? A pessoa sai, ela não está trancada dentro de casa. A pessoa, aí quando olha a pessoa, você fica branco, perde a cor e fala assim: Jesus, a pessoa está aqui. Aí ele vai responder você: é verdade, fui eu que mandei, tem que acabar com essa pouca vergonha. Eu que mandei. Vai procurar um centro espírita hoje, você vai encontrar lá. Aí você chega lá, toma aquele susto assim, as perninhas ficam bamba, começa a botar a mãozinha no rosto, e quando você vê, dá uma dor de barriga e você some. Nunca mais você volta aqui. Veja a força que a mentira sobre o adultério tem e nos afastar tantas vezes da obra do bem. Vivemos num lugar onde as pessoas se esbarram, onde as pessoas se veem, nós corremos um enorme risco disso. E aí você apanha, porque ainda tem outro aspecto quando você é adúltero em relação afetiva. Às vezes você sai só para se divertir, porque o seu casamento está muito xoxo, muito borocochô. Aí você sai para se divertir. Arruma, né, uma novinha, bacaninha, aí você sai. Aí, um dia aquela pessoa vai te ver na rua, olha para você, mas não te cumprimenta. Aí alguém que está com a pessoa fala assim: conheço fulano. Conhece? O nome dele é tal. Pronto. Ela vai para a agenda telefônica, encontra o telefone residencial da sua casa. Você está rindo? Conheço o caso. Aí a pessoa começa a fazer o quê? Ela liga. Ela invade o seu sacrossanto lar, que de sacrossanto não tem nada, porque você já o desrespeitou. Essa ideia de que o meu lar é sagrado. Se o seu lar é sagrado, você não entra sujo nele. Já começa aí. Aí aquela pessoa vai falar assim: vou dar um susto. E começa a ligar naqueles horários bacanas, comerciais, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Aí, de repente, você começa a fazer o quê? Jesus, pelo amor de Deus, deu infarto nessa dona. Faça que ela passe num concurso público e vá para bem longe daqui. Ô Jesus, toma conta. Aí a gente sempre repete isso para os companheiros. Se você, antes de se lançar à relação adúltera, tivesse indagado a Jesus na sua oração: ô Senhor, ela é linda, é novinha, ou ele é lindo, ele é novinho, é uma carne fresca, e eu já estou sentindo falta de uma carne fresca. O que o Senhor me diz a esse respeito? Olha que oração boa de se fazer ao Criador, né? A Jesus Cristo nosso Senhor. Ele vai dizer assim: mas que é isso, meu amigo? A vida não é só uma. A vida não é saciar a matéria. A vida não é saciar o seu ego de bicho que ainda existe em você, daquele que precisa ter várias fêmeas, possuir várias fêmeas no seu harém. Isso era naquele tempo que você rastejava, que o seu espírito ainda não tinha o livre-arbítrio e vicejava num reino inferior como um princípio espiritual. Você hoje é um homem que tem o direito de escolha, tem o direito de opção. E você sabe que se você fizer esta opção infeliz, os adventos infelizes que incorrerão disso. E nós temos ainda um risco pior quando a gente se relaciona, essas relações fortuitas e adúlteras com o outro. É que às vezes você sai só para viver mais uma rodada de sexo. Mas a outra pessoa que está lá se envolve, se apaixona. Começa a surgir o sentimento. E aí ela vai começar a virar o quê? Vai começar a virar aquilo que você deixou dentro de casa. O companheiro ou a companheira,
que já é romântico, que já tem planos de viagem, de férias, que já tem planos de coisas juntos, e que ele sabe que nunca viverá. Nessas relações adúlteras, nós podemos, vou dizer aos companheiros e companheiras, estarmos adquirindo os piores inimigos espirituais da nossa vida. Os inimigos espirituais mais horríveis. Porque em determinada hora, aquela pessoa não se lembrará que era só sexo. Não se lembrará. Ela vai se sentir como uma pessoa que nutre sentimentos pelo outro, aquela primeira sensação. Eu não passei de um vaso sanitário que recebi os excrementos do outro. Eu não passei de um objeto que foi usado, mas só que surgiu em mim o sentimento do amor. O desejo sincero de fomentar esta relação e dar a ela aquilo que ele tem na sua casa. Eu agora quero ter filhos com esta pessoa. Eu agora quero viajar de férias com esta pessoa, quero passar o ano novo na Praia do Forte, fazendo juras de profundo amor com essa pessoa. Quero fazer uma ceia, quero ceiar com esta pessoa, quero comprar um presente, quero botar no meu Facebook em um relacionamento sério com, né? Quero botar no meu Facebook em um relacionamento sério com, para que eu possa sentir que eu tenho alguém e alguém me tem. Aí o que que você faz? Você entra em pânico, porque agora virou amor. Aí você vai e começa a desfazer daquela pessoa. Não atende mais as ligações, não responde mais as mensagens, muda de chip de celular, acaba com o seu WhatsApp, começa a dar um jeito de cortar, manda dizer por outras pessoas que conhecem da relação adúltera, que olha, avisa que eu vou sumir, que eu não quero mais, que já deu. Aí aquela outra pessoa começa a converter aquela rejeição em fúria, em ódio. Aí, o pensamento daquela pessoa começa a explodir para o outro, que está completamente vinculado psiquicamente a outra parte, ao outro lado. Aí você começa a ter insônias, começa a dormir mal. A relação com a outra pessoa com quem você vive degringola de mal a pior, porque não é só mais você e a outra pessoa, é você, a outra pessoa e um agente de fora que passa o tempo inteiro bombardeando psiquicamente a sua residência, e começa a acontecer o quê? Estabelece-se a obsessão, e uma obsessão complexa, que é a obsessão de encarnado para encarnado e que existe. As obsessões não ocorrem só ao plano do mundo invisível. Essa questão de que alguém que está de fora do mundo e vibra de maneira ruim, isso é só uma vertente da obsessão. As obsessões são as dificuldades, são os ódios, as relações odiosas, insatisfeitas, infelizes entre espíritos, não importam em que situação eles estejam. Nós, na Casa Espírita, falamos muito sobre a obsessão do morto para com o vivo, porque aqui estamos para ouvir o morto. Mas existe a obsessão do vivo para o vivo, do vivo para o morto e do morto com o morto. Aonde essas forças perturbam-se entre si, utilizando os recursos psíquicos que dispuserem naquela hora. Esta obsessão intervivos, entre encarnados que estamos vivendo, funciona da mesma forma, com uma situação pior. Eles têm a materialidade e vestem a mesma roupa que nós. Então eles batem na porta da casa da gente, mentem com um sorriso nos lábios e entram. Eles rodeiam, e aí há filhos que são assassinados, há mulheres que são assassinadas, há maridos que são assassinados, há pessoas que perdem os seus empregos simplesmente pela fúria desencadeada em uma pessoa com quem adulterou-se e que se apaixonou, e que se envolveu num processo afetivo
veja os laços psíquicos formados. Precisamos entender, se nós não somos senhores da nossa própria vida, como compreender que lançaremos numa relação infeliz e poderemos gerir a vida do outro? O que te dá o direito de achar que você vai poder dizer assim, ó, é só sexo, hein? Para com isso, gente. Isso é o que você quer. Mas não sei se é o que você viverá. Não sei se é o que você vai experimentar. E outra coisa, os que saem só para fazer sexo são os animais. Eles saem para fazer sexo. Os homens racionais, os que estão vivendo e buscando o enlevo para o espírito, vão compreendendo que o físico não tem necessidade de nada. A carne nunca é fraca. Esse papo que diz, mas a carne é fraca. Mentira. Carne não é fraca, carne é fortíssima. Fraco é o espírito que veste a carne. Fraco é o psiquismo, é a alma que anima aquela carne. E que dá essa carne a vitalidade para que ela possa manifestar-se. Quando você fala, eu fiz porque a carne é fraca, você fez porque o seu espírito fraco, que você é, o eu fraco, o eu que não se vigia, o eu que não se reflete, o eu que não se equaciona, o eu que não se freia, o eu que não ora. Ninguém reza, minha gente. Não é espírita, não. É geral. Pouquíssimas pessoas oram. Tem o hábito saudável de orar, principalmente quando o pensamento começa a decair. Principalmente quando o seu pensamento começa a decair. Hoje eu vou me dar bem. Eu vou me dar bem. Aí a mente já começa a elucubrar. Aí você tem que parar e fazer assim, Senhor, eu preciso me dar realmente legal, bem. Isso tem que sair assim? Comece a perguntar a Jesus na sua oração. Daqui a pouquinho ele vai começar a desmontar dentro da sua mente aqueles nós que a obsessão vai desencadeando, que as suas fraquezas morais vão desencadeando. A gente precisa estimular a vigilância e a oração, para que o psiquismo tenha limites. Nós temos que botar limites na mente. Não dá para a mente ser livre, completamente livre. Ela precisa ter essa limitação. Até porque nós só vamos aprender a resistir, conseguir resistir, quando a gente enfrentar. Só quando a gente enfrentar. Há pessoas que desenvolvem listas de relações extras. Não, essa pessoa aqui tem disponível segunda-feira, aí você vai botando aquela agenda, né? Segunda, terça, e vai elaborando, de manhã, domingo de manhã, sábado de tarde, você monta a agenda. E aí você precisa um dia resistir. Inicie apagando a sua agenda. É o primeiro. Você vê como é difícil. Como é difícil jogar fora aquela agenda de equívocos. Como é complexo você se desfazer. Você vai ver a luta que será apertar um botão para deletar. É a nossa luta íntima. Começar a tirar aquilo que não é bom. Iniciar um processo de rejeição dos nossos equívocos existenciais. Eu estou acostumado a fazer porque isso vira um vício. A infidelidade com relação à mentira, tem pessoas que se especializaram em mentir, que começam a achar que as suas mentiras são verdades. É impressionante. Tem pessoas com quem você fala, você senta para conversar, você dialoga, e ela conta para você uma mentira sobre a sua vida, sobre a sua realidade. E aí um dia você começa a ouvir, mas a pessoa volta e conta de novo e reafirma a autenticidade sobre aquela farsa. Então nós temos que iniciar o processo de frear a farsa e frear os elementos que nos insuflem a farsa. Se eu só vou àquele bar
para buscar alguém para experimentar algo simples, aquele bar vai ser tirado. Eu não aprendi a lidar com aquele lugar. Isto é um exercício que a gente faz. Se eu só vou àquele ambiente, àquela festa, se são nessas festas, nesses ambientes, nesses lugares, com essas pessoas, que o meu psiquismo se afrouxa, eu não consigo pensar sobre, eu vou retirar essas pessoas, vou retirar esses lugares até eu aprender a lidar. Até eu aprender a me relacionar, mas nós temos que não nos colocar mais em risco. Nós estamos vendo hoje, quando a gente vê na mídia as coisas esquisitas que nós estamos acompanhando, mas nós estamos vendo que nos lares da gente as coisas estão muito diferentes, não. Nós estamos mentindo uns para os outros como o governo mente para nós. Nós estamos iludindo uns aos outros, partilhando o mesmo lar, como nós achamos que o sistema público nos engana. Nós achamos que os deputados, que os senadores nos enganam. Eles contam uma mentira, como se aquilo fosse a verdade, mas depois a gente fica assim, meu Deus, que cara de pau. Aí pensa sobre você. Quantas vezes alguém te perguntou alguma coisa e você mentiu na cara lavada? A diferença é que a sua mentira às vezes não envolve dinheiro nenhum, a dele envolve milhões. Mas o ato é o mesmo. O equívoco, seja ele, não existe mentirona, meia mentira ou mentirinha. Mentira é mentira. No volume que seja, é uma subversão da verdade. No volume que seja, é algo que não representa a realidade sobre uma coisa. Se nós nos acostumamos a falar uma mentirinha para sairmos legal na foto, em relação ao outro, nós vamos ampliando as mentiras para a nossa imagem ficar cada vez melhor. E quando você assiste uma pessoa contando uma lorota em rede nacional, nos fazendo, a gente fica com ódio. Mas nós já estamos fazendo isso em plano menor. Não representando a plena verdade daquilo que a gente pensa, muitas vezes em relação a gente mesmo. Então a gente apanha e fala assim, eu vou dar uma corridinha na praia, e vai para lá ficar olhando para as pessoas, acumulando na mente como era bom ser livre, como era bom fazer o que eu queria, na hora que eu queria, do jeito que eu queria, como era bom. Aí daqui a pouquinho começa aquelas vozes externas, uai, mas vamos fazer, estou com você, vou te ajudar a refletir, a pensar. E a gente vai e começa a deixar esse pensamento livre. O mau caráter, o indivíduo de mau caráter, é o indivíduo que tem um pensamento mau, mal gerido, mal organizado, que não filtra as ideias e as ondas que invadem a mente. Nós, que somos espíritos, pelo menos eu acredito, companheiros que venham aqui, sintam-se espíritas. Não porque ser espírita vai mudar alguma coisa na vida de vocês, não. Vai fazer a vida de vocês, como faz na nossa vida, uma vida mais esquisita. Porque não dá mais para repetir com naturalidade os equívocos de alguns anos atrás. A gente já pensa, quando vai fazer, o que aquilo vai advir de reação em nós. Porque as ações que nós tivermos para o outro devolve para nós em sentido inverso com a mesma força. Isso é uma lei chamada ação e reação. Então a gente que vem para a casa espírita vem com a função, eu já falei, não de chegar aqui e se limpar, para sair e errar de novo, né? Essa perspectiva, eu vou no centro hoje que eu estou com o negócio em cima, uns arrepios no cangote, estou ouvindo umas coisas, estou dormindo mal, estou com pouco dinheiro, aí eu venho aqui, vou receber meu passe, pego a carteira, abro e falo, dá nesse cartão aqui que ele está pior, esse aqui é o pior cartão. Não vai resolver, gente, não vai resolver. Resolve não. A notícia é triste, nunca resolveu no nosso, não vai resolver no de ninguém, senão a gente briga com os espíritos. Mas não vai resolver. O centro espírita não é um lugar de nós nos livrarmos do mal para voltarmos lá fora e somarmos outro mal na nossa vida. O centro espírita é um lugar que a gente chega, ouve um negócio e pensa o que aquilo se aplica na minha vida.
E o que aquilo está me fazendo infeliz. Porque o simples fato de nós não conseguirmos ser felizes num lar já ressalta a nossa infelicidade existencial. Porque o que o ser humano mais precisa é compartilhar em sociedade com alguém. É dividir o espaço com alguém. E se escolheu viver, viver bem. Até porque os filhos vão chegar. E seria muito ruim que os exemplos que os nossos filhos vissem fossem exemplos que os arremetessem ao desrespeito uns com os outros. Há famílias aonde uma das partes usa o filho como o cúmplice para esconder as escapadas. Então você veja bem, se nós fazemos isso com o filho, estamos dizendo para o nosso filho que quando ele tiver a sua família, ele está liberado para fazer o mesmo, para transversar pelos mesmos caminhos. E aí? E aí vem a morte. E quando vier a morte? Nós vamos chegar lá no plano invisível. Aí vão abrir essa nossa mente, que vai estar é o HD mais fantástico que existe. É um HD que não enche nunca. Da mesma forma que quando você precisa apanhar algo no seu computador, você apanha o backup, então olha as informações. Quando nós desencarnarmos, eles vão dizer assim, agora vamos começar a passar o filminho. Liga. O que eu estou vendo ali? A sua vida. Mas eu não quero, não, mas ninguém pediu não, isso é a natureza. Aí começa a fazer tão bonitinho, a gente pequenininho, Gugu, Dadá, vai passar a gente ali, e vai passar a gente crescendo. Até que vai começar a passar a gente naquelas horas que nós começamos a subverter. Aí vão olhar para a nossa cara e falar assim, mas nós nos organizamos. Te enviamos um companheiro, uma companheira, para você constituir e fazer acertos. Olha o que você fez com a sua vida. Você levou tantos anos vivendo relações extras que faltaram disponibilidade e tempo de constituir algo sólido e honesto dentro de casa. De constituir algo autêntico e verdadeiro dentro do seu lar. Vai ser uma choradeira doida, um ai, 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 um pelo amor de Deus, eu vou ter jeito na outra. Aí a gente vai tendo outras oportunidades, mas esses filminhos vão passar. As nossas imagens vão vir. E nós vamos ter que nos ver com isso, porque são nos nossos equívocos que nós iniciamos os mecanismos para os acertos futuros que nós esperamos vivenciar. Então, que a gente comece a respeitar a verdade da minha relação, a verdade sobre as coisas que eu possuo, a verdade sobre as coisas que eu vou te vender, não está bom, porque se estivesse bom, eu não te venderia, já começa aí. Ninguém vende nada para o outro, adoro, não sei ficar sem. Está vendendo um comercial, ele mentiu. Mas, pega porque nunca me deixou na mão. Uma semana depois está ruim, porque a pessoa quer se desfazer. Então, sejamos honestos. Esse mecanismo de honestidade, ela nos isenta o psiquismo de nós sofrermos a vergonha de termos que receber aquele indivíduo reclamando e dizendo que nós mentimos. É difícil quando o companheiro ou a companheira vem a descobrir das relações fortuitas que o seu cônjuge tem, como aquilo vai lhe fazer mal, porque a primeira pergunta é, mas será que já faz isso há quanto tempo? Será que isso começou ontem? Ou começou antes de nós nos casarmos? De onde vem esse hábito? Como começou esse hábito? Aí começa, aonde eu falhei? Por que não foi honesto comigo? Veja que agora você não tem só o inimigo no outro, não. Você já começa a ter o inimigo dentro de casa. Aí, nós que começamos a viver relações fortuitas, para brincarmos de ser felizes, conquistamos uma legião de inimigos espirituais, que voltarão a nos cobrar em determinada hora. Os não avisos, desrespeito, é a falta de honestidade com que nós agimos
em relação a eles. Que Jesus nos abençoe, que a gente coloque freio na mente. Quando a coisa começar a ficar ruim, pode ser que aparentemente você vai achar que a sua vida vai ficar chata. No começo vai ficar meio chata mesmo, você está tão acostumado a ferver, né? Vai ficar meio chatinho, mas depois os espíritos vão começar a abrir o outro lado da mente boa. A cabeça erguida, a ausência de medo, medo social, a possibilidade de estar em qualquer lugar, de andar de cabeça erguida, sem correr riscos de se envergonhar ante os atos infelizes ligados ao adultério. Que Jesus nos guarde e nos abençoe hoje e sempre.